Foi? Foi. Brasília amarela. Há quanto tempo você não anda de Brasília? Desde 1980, eu acho. Eu tive uma Brasília Você teve amarela. uma Brasília? É que a Mas gente- essa aqui é bege. Muita gente acha que ela é amarela, mas ela é A bege. minha era amarela. Amarela, Amarela amarela. ovo. assim. Mamonas. Mamonas, que a gente chamava de icterícia. Bobagem, mas foi meu primeiro carro. Foi o primeiro carro. Primeiro carro, olha Mas que você honra. aprendeu a dirigir na Brasília? Não, eu aprendi num Fusca. A Brasília já foi um upgrade. Mas você não é de Brasília? Eu sou de Recife, mas estou aqui há 55 anos. Você Sou chegou em que brasileira. ano? Eu cheguei aqui em 61. Ah, era outra cidade. Não era cidade. Era Um acampamentão. um grande acampamento e núcleo bandeirante. Tinham poucas quadras ali, uma 414, eu acho, que é onde a gente morou. Meu pai engenheiro veio para cá para construir o sonho, né? E aí eu fiquei. Tenho o título de cidadã de Brasília, então já sou brasiliense. Pô, que bacana. Deve ser muito legal acompanhar essa mudança, a invenção de uma cidade, né? Isso. A gente imaginava que Asa Norte seria sempre uma grande floresta, um grande Lá longe, né? longe. Quando falou morar na Asa Norte, como assim morar na Asa Norte? E hoje essa maravilha, né? Para ir para o Gilberto Salomão, você tinha que ir pelo aeroporto, dar aquela volta gigante. Não tinha nenhuma ponte, né? Não, nenhuma. Era uma volta, para ir para Taguatinga, era uma pista só. Eu lembro era escura. EPTG, com um monte de pinheiro, assim, era uma, né? Pista Uma viagem, mão dupla, né? Era uma viagem. Uma viagem, você ia para Taguatinga, era assim, você vai para Taguatinga. Hoje emendou tudo, né? Praticamente. Que bacana. Eu amo isso aqui. Mas... Você se considera brasiliense? Sim, eu me considero brasiliense. Eu acho que tem toda a minha história aqui, né, Daniel? Colégio, estudei em escola pública aqui, na 208. Era um tempo muito diferente. O filho do presidente da República, do João Goulart, era da minha sala, e ele ia lá buscar. Bacana. Bem interessante. Todo dia a esposa ia lá como uma mãe normal. Ele ia sempre. Então, escola pública era uma referência. Você começou com comunicação quando? Eu acho que desde o Sacré-Cœur eu já era quem falava. Você estudou no Sacré-Cœur? Eu estudei no Sacré-Cœur. Eu estudei lá também. Sério, mas no meu tempo não tinha homem, era só... Eu estudei no Sacré-Cœur, anos 80, né? Eu sou bem antes. A gente era assim, as freiras. Nós temos um grupo de ex-alunas do Sacré-Cœur, as amigas, que a gente até hoje se reúne semanalmente. Bacana. E estudei no Sacré-Cœur e lá eu já falava, enfim, fui fazer comunicação e fiz comunicação no CEUB e sempre entrei, nunca fui para outra área, nunca. E nem no governo, anos atrás, no governo federal, quando eu trabalhei na Empresa Brasileira de Notícias, antiga Radiobras, hoje Radiobras, aliás, antiga EBN, trabalhei na Empresa Brasileira de Transportes Urbanos, tudo na área de comunicação, fiz meu estágio lá. E daí eu saí e comecei a fazer comunicação autônoma. Porque você é uma das principais, talvez mais antigas, defensoras da cidade, que é uma coisa que o Minha Brasília faz. Né? Da gente defender Brasília como um lugar para estar. Porque durante muito tempo, acho que você viveu isso muito mais que eu, claro, Brasília era assim, era o lugar entre as férias. Isso. Estou em Brasília enquanto não estou de férias. Mano, primeiro dia, nego sumia. Isso. Eu lembro que passava pelo Eixinho, tudo apagado em dezembro. E era de dezembro a fim de fevereiro, quando era o carnaval, sei lá. Então, assim, eu tinha que morar em Brasília, porque meu pai foi transferido, né? Não existia, assim, a família, tal. Você não tinha raiz aqui? Não tinha raiz. E hoje a gente sabe, é fulano da 208. Mas eu fui dessa época, que Brasília era um risco, uma tacada de sorte das famílias, mudar de vida. Muitos funcionários públicos receberam grandes benesses. O pessoal recebia terreno no Lago Sul de 2.000 metros de graça, né? Duplicava salário. Então era assim, pelo amor de Deus, vão para Brasília. Mas quando você decidiu que você ia falar de Brasília, ia defender Brasília, mais uma vez, o Minha Brasília faz parte de um movimento que é um movimento natural, né? Quando a gente fala movimento, parece que a gente se reuniu e chegou... Não, foi natural.
Mas hoje em dia muita gente tem levantado a bandeira de Tem. que eu sou de Brasília, eu vou falar bem, eu vou defender, e Isso. Brasília tem muita coisa bacana. E Brasília não é só o que Não é só o que aparece no jornal Eu tive uma empatia muito grande sempre com você, desde que vi a primeira vez, por isso. Porque, pô, a nova geração aí também falando de Brasília, também mostrando o lado bacana, que não tem esquina, não tem charme, não tem calor, mas tem isso tudo. Esquinas diferentes, talvez, das Tesourinha não esquinas precisa de esquina. E a gente tem tanto lugar, tem os parques, né? Nós temos tantos privilégios aqui, né? Não só Parque da Cidade, aqui no Sudoeste, o Parque do Sudoeste de Bosque, Águas Claras, Asa Norte, temos até praia agora aqui, né? Então, Não, você sabe, eu já falei isso pra você, eu acho que quem tá assistindo não sabe. A primeira vez que eu apareci na TV com um projeto 100% autoral foi no seu programa. pois é, eu lembro. Eu, estudante de jornalismo, eu estudei no IESB, o seu programa na TV Brasília, à época, abriu um espaço para estudantes apresentarem alguma coisa. Trabalhos. Eu achei muito bacana, o IESB comprou essa ideia de imediato e você já se mostrou ali, já naquela época, que a veia era essa também. Queria fazer alguma coisa com TV e era por onde eu ia. Brasília, mais uma vez, essa questão da defesa da cidade, era mais difícil falar de Brasília? Era mais difícil falar bem? Porque eu acho que também durante muito tempo, os programas, né? Você tem experiência na rádio, a gente vai falar disso daqui a pouco também, mas os programas acabaram caindo na questão da coluna social, porque era o que sobrava. Né? A gente tinha pouca movimentação cultural e sobrava a coluna social. Era muito difícil fazer Brasília? Difícil. Tanto que a Band foi a primeira emissora. Eu comecei fazendo umas pílulas motivacionais lá e Marcelo Meira me chamou para fazer o Viver em Brasília, que era uma ideia que a gente construiu juntos. Pô, Marcelo, vamos falar da cidade, da nossa gente. Aí as pessoas diziam para mim, mas de quem? Dos músicos daqui, dos bailarinos que querem montar um corpo de baile, que até hoje não se montou, inclusive. Vamos falar da cidade, porque senão vão tomar ela da gente. Verdade. Né? As pessoas vão achar que isso aqui não tem identidade, que um já não tem distinto, sotaque mesmo, né? Já não tem vamos comida lá. típica. Inclusive eu fiz uma matéria para o meu site com o Galton, hoje grande repórter, sobre o sotaque de Brasília. Eu acho que tem. Tem. Eu acho que tem também. É muito interessante, ele fala sobre isso, as pessoas falam sobre isso. E aqui a gente tem essas expressões, o camelo, o oxe. A gente tem umas gírias próprias, vou passar. E tem, além das gírias próprias, a gente tem... Pessoal, Brasília não tem comida típica? Tem comida típica. A gente tem a pizza da Dom Bosco. Não é a pizza de mussarela, não é. É a pizza da Dom Bosco. A mesma até hoje. Aquela lá. Na Rua da Igrejinha, onde tudo começou, ela ainda está lá. Falou das pílulas motivacionais, você fez também na Transamérica. Fiz na Transamérica e Rede Nacional também, chamado Querer é Fazer. E esse movimento na Transamérica... A primeira vez, anos 90, a primeira vez que morei no Brasil inteiro, rodei, quando eu voltei para Brasília definitivamente nos anos 90, a primeira vez que eu ouvi falar em Mônica Nóbrega foi na Transamérica, ouvindo as pílulas motivacionais. Dessas pílulas motivacionais diárias, elas entravam rigorosamente nos mesmos horários todos os dias. Tinha um som, uma percussão antes, assim, que já dizia, tá chegando. E era assim, uma coisa de 1 minuto falando o que o jovem realmente estava pensando. Ou era vestibular, onde era a minha fonte de alimentação? Eram da época, 300, 400 e-mails por dia do Brasil. Bom, aí... Primeiro local eu entrei, depois entrei nacional e a Transamérica me chamou para fazer. Aos domingos, na época era ao vivo, a gente não tinha equipamento, estrutura para fazer direto de Brasília. Eu ia todo domingo para São Paulo fazer o Plugação, domingo de 8 às 10 da noite. Aí era movimento, porque as pessoas entravam ao vivo, toda semana eu entrevistava alguém da música nacional. Eu lembro que eu tive a triste tarefa de dar o acidente do Herbert Viana, que tinha acabado de acontecer e ninguém sabia como é que ele estava e ficava aquela tensão, a qualquer momento pode ter uma notícia ruim ou não vai ter. Então, o Plugação foi isso, foi um chamado da juventude abrindo o verbo, entendeu? Assim, sou filho de um milionário do Rio de Janeiro e
vivo, ando de Fusca porque eu não posso andar de carro, vivo sob ameaça de sequestro, me dá um conforto. Eu nunca soube quem é a pessoa. Hoje em dia, eu tenho um programa na Transamérica também, mas a gente tem o WhatsApp, é mais fácil. É mais fácil. Você filtra. Não tem nada disso. Você filtra. E outra coisa, são os mesmos sentimentos. O seu, o do jovem da estrutural, a idosa da Asa Norte que teve 40 anos, os mesmos sentimentos, as mesmas angústias, as mesmas fases. Poxa, perdi um amor. Todo mundo vai ter uma história que doeu muito. E a sua sempre vai doer mais do que a minha pra você. Claro, claro. Afinal é minha, né? Você já passou por situações que você queria ter se ligado? Que eu queria ter me ligado? Já. E acho que agora é uma fase que as pessoas, principalmente as mulheres, não, os homens também, mas de meia idade, 40, 50 anos, eles querem isso. Eu vejo pelos consultórios de psicólogos, psicanalistas, psiquiatras, todo mundo com essa vontade de ligar para alguém também, de falar. E quando a gente encontra e fala assim, nossa, mas eu também tô com esse... Você tem isso? Talvez hoje a gente discuta mais entre amigos com mais maturidade. Mas já tive. Falava, o que a Mônica diria? Né? Dava um autoconselho. Aí eu, caramba, a Mônica diria isso. Me lembrei de uma história. Então conta. Né? Não, tem que contar. História assim, sem familiar. citar nomes. Não, familiar. Caramba, que barra pesada, que situação difícil, muito complicada. Você já recebeu um telefonema exatamente assim. O que você falou para aquela pessoa? Do it. Faça exatamente isso. Você falou exatamente o que você acha. É mesmo. Então eu já prestei atenção na fala da Mônica. Você já aprendeu com sua própria experiência. Era verdade, entendeu? À medida que você fala o que você sente, aquilo ali é seu. Então, opa! E me ajudou. Falei, cara, se eu falei é porque eu acho. E se eu acho, eu vou atrás também. E ajuda, porque às vezes um amigo seu... Impressão minha, esse assunto te toca. Não foi esse especificamente. Toca, porque a gente pensa... Quem assiste ali na TV... Não sei se dá pra ver, mas você tá com o olho cheio de ar. Dá pra ver, não tenha dúvida. As pessoas acham que esse tipo de trabalho é um personagem. E não é. Como você não é um personagem. Você tá aqui, você é o Daniel, você é desse jeito. Você formula, claro. Mas o que você diz, o que flui, a naturalidade com que isso acontece... É você, não é um personagem que o seu diretor criou. Então, assim sou eu. Por isso que eu digo, não me chame para fazer um comentário político que eu nunca li um teleprompter na televisão. Nunca. Nem em nada, em nenhum trabalho meu. Porque é isso. Aprendi a ter noção de tempo, que é importante. Você tem 30 segundos para fazer uma chamada, são 30 segundos. E você sabe que na televisão aqui, local a gente não tem essas mordomias todas de ter o dia inteiro para gravar. Você tem que sair do estúdio correndo, porque vem outro para gravar. Então, a gente aprende muito o tempo, aprende o ritmo e descobre onde você cabe. Esse é meu lugar, é assim que eu sou. A Marlene, você falou de defender Brasília, a Marlene Galeazzi, 10 anos atrás, deu uma página assim, a Guardiã de Brasília. Eu achei muito interessante, porque pouca gente falava da cidade. Isso que você falou é uma verdade. Então hoje somos muitos e fortes, né? Temos muito que defender realmente Brasília. E cada um dentro... Nossa, que só é esse. E cada um dentro... cada um dentro do seu espaço, né? Acho que a internet ela democratizou isso também. Você libera para todo mundo poder falar. Claro que vai ter nego falando besteira. Né? Mas você libera para todo mundo. E o nosso público, o público que consome internet, não é bobo. Claro. Ele fala assim, ai, que chatice. Acho que é o menos bobo. Exatamente. Porque na TV, né, eu já fiz as duas, já fiz TV, só TV e agora TV e web junto. Na TV você tá ali refém da programação, né? Exatamente. Tô sentadinho e a TV tá me dizendo o que fazer. Exatamente. Na internet eu tenho uma lista do meu lado, assim, ó, que eu posso fugir. Você não acha que a população tem que ter algum protagonismo
a gente começou a ter um protagonismo cultural, né? Sim. Mais uma vez, esse movimento que o Minha Brasília está inserido é um protagonismo cultural. Nós estamos assumindo do que falar, do que fazer com a cidade. Isso. Mas talvez a gente tenha pouco protagonismo político e executivo, também acho. que vai além da questão político-partidária. Né? A cidade é minha, quem vai cuidar da cidade sou eu. Até porque o político partidário me parece sempre muito tendencioso. Com interesse. Eu não acho que isso aqui deve ser construído porque o meu grupo, eu não posso falar. Agora, a gente tem que participar, fazer pressão. E a gente só pode fazer pressão nos parlamentares e no executivo, especialmente nos parlamentares. Porque quando a população se mostra forte, eles ouvem. Sim. E acho que falta essa mobilização, pressionando pelas políticas públicas, por execução, por cuidado, por preservação do patrimônio. E eu iria além, por exemplo, aqui no Parque da Cidade, né? A gente vê que algumas coisas são feitas, outras não são, e a gente espera que o poder público faça tudo. Eu vejo poucos mutirões da comunidade falando assim, cara, vamos recuperar aquele parquinho? Isso. Por quê? Porque eu quero que meu filho brinque ali. Isso. E às vezes eu recuperar o parquinho, gente, é uma manhã que você tira para apertar parafuso. Como alguns fizeram agora em Ceilândia, né? Algumas famílias foram lá, recuperaram o parquinho e coloriram suas ruas, seus muros para ficar mais bonito. Uma rua assim, cinza, ficou toda bonita, toda colorida. Para dar o governo fazer também isso. acho. E eu acho que é uma... Eu não vou dizer... Eu vou usar o termo confortável. Às vezes é confortável você falar, mas o governo não faz isso aqui, ó. Sabe, do lado da minha casa, mas o governo também não... Tá certo que a gente tem que cobrar do governo e esperar do governo, mas a gente também, fazendo, tem voz no governo. Claro, porque a gente consegue ainda pressionar, ainda é mais meu ainda. Já era meu, agora é ainda mais meu. Você incentiva a gente a ter coragem, outras pessoas, eu acho que a gente tem que se juntar mesmo e ser nossa Brasília. Tem que defender Brasília. Mônica, obrigado demais. Nossa, obrigado por ter dado um rolê aqui. Obrigado por ter me dado a primeira oportunidade na TV. Obrigado por defender Brasília. Você é que é um espetáculo. Com essa Brasília aqui, e a gente anda, todo mundo vai olhando para você, né? Você já é um ícone. Eu vi agora no trânsito, as pessoas olham, apontam. Então é muito bacana. Obrigada a você pela oportunidade e continua aí, defendendo nossa Brasília. A gente está no sinal, por isso pode beijar.